carbônico ou de qualquer gás presente no ar atmosférico, nós chamamos de pressão parcial do gás. Então eu vou ter uma pressão parcial do nitrogênio, uma pressão parcial do oxigênio, uma pressão parcial do gás carbônico e uma pressão parcial de N gases. Ao somar todas as pressões parciais, eu vou encontrar a pressão total atmosférica, no caso aqui ao nível do mar, de 760 milímetros de uma coluna de mercúrio. À medida que eu subo, que eu subo uma montanha, por exemplo, essas pressões parciais vão começar a variar. E aí, automaticamente, a pressão atmosférica também sofrerá variação. Por que que isso é importante? É importante porque a movimentação do gás depende fundamentalmente da diferença da pressão parcial desse gás. Lembra da difusão, quando nós tínhamos a movimentação passiva do soluto? O lado que tinha mais soluto cedia para o lado que tinha menos soluto? O raciocínio aqui vai ser o mesmo. O lado que tem mais de um gás vai ceder para o lado que tem menos daquele gás. Só que ao invés de nós dizermos, aquele lado é mais concentrado no nitrogênio do que o outro, nós diríamos, aquele lado tem pressão parcial de nitrogênio maior do que o outro lado. O raciocínio da movimentação gasosa é exatamente igual ao raciocínio da movimentação do soluto. Na realidade, a movimentação de um gás é difusão simples, apenas a terminologia utilizada é que muda. Ao invés de se dizer concentração, diz pressão parcial. É importante? Por quê? Porque nós vamos observar que principalmente os dois gases respiratórios, o oxigênio e o gás carbônico, dependerão fundamentalmente da sua pressão parcial para que a hematose possa ocorrer. Ou seja, a movimentação deles depende da pressão para a troca entre o sangue venoso e o sangue arterial. Mas quando nós falamos de hematose, antes de nós pensarmos o que é a hematose, nós temos que entender como ocorre essa movimentação. O que é um sangue arterial e o que é um sangue venoso. Sempre se pensa que quando sangue arterial é aquele que tem uma alta concentração de oxigênio. E o sangue venoso é aquele que tem uma alta concentração de gás carbônico. Perfeito até aí. O problema é que o sangue arterial também tem gás carbônico e o sangue venoso também tem oxigênio. A classificação de arterial e venoso não se dá pela presença do gás, e sim pelo gás que apresenta a maior pressão parcial. Então, num sangue dito arterial, a pressão parcial do oxigênio é alta e a pressão parcial do gás carbônico baixa. Num sangue venoso, a pressão parcial do gás carbônico é alta e a pressão parcial do oxigênio é baixa. Isto é importante porque para que haja diferença de pressão e que os gases possam se movimentar. Então, quando nós inspiramos, o ar que está entrando tem pressão parcial de oxigênio alta e pressão parcial de gás carbônico baixa, ao contrário do sangue que chegou ao pulmão, onde a pressão parcial do gás carbônico é alta e a pressão parcial de oxigênio baixa. Então, olha só, eu tenho um lado onde o gás tem maior pressão, eu tenho um lado onde o gás tem menor pressão. Isso permite que o quê? Que haja a movimentação do gás. Aonde ele tem maior pressão parcial, ele vai passar para o lado de menor pressão parcial. Com isso, o oxigênio se difunde do ar para o sangue e o gás carbônico do sangue para o ar. Agora, o ar que nós vamos expirar apresentará maior pressão parcial de gás carbônico e menor de oxigênio. O sangue que sairá do pulmão agora é um sangue arterial, onde a pressão parcial do oxigênio é alta e a pressão parcial do gás carbônico é baixa. Mas não basta o sangue deixar ou levar algum gás. Alguém tem que ser o responsável por esse transporte. Vai entrar então aquela célulazinha que nós vimos em tecido sanguíneo, a hemácia. A hemácia então será responsável pelo transporte dos gases respiratórios. Muito mais para o oxigênio do que para o gás carbônico, é verdade. Porém, os dois gases serão transportados pela hemácia, em concentrações diferentes, mas o transporte vai acontecer. Vamos observar como isto acontece. Vamos observar a hematose, inicialmente,
pela entrada do oxigênio para a corrente sanguínea. Depois, pela entrada do gás carbônico e a passagem pela corrente sanguínea. Quando nós inspiramos, a pressão parcial de oxigênio no ar é alta e a pressão parcial do oxigênio no sangue é baixa. Com isso, o oxigênio se difunde para a corrente sanguínea e penetra na hemácia. Ao penetrar, ele é capturado pela hemoglobina, formando um composto chamado de oxihemoglobina. A hemácia, então, dentro da corrente sanguínea, vai sair do pulmão e vai chegar até os tecidos. Lá nos tecidos, lá nas células, a pressão parcial de oxigênio dentro da célula é baixa. Por quê? Porque ela está usando o oxigênio lá na respiração aeróbia dela. Com isso, ela está gastando. Mas o sangue que está chegando tem pressão parcial de oxigênio alta. Essa diferença de pressão faz com que a hemoglobina solte o oxigênio e ele se difunde, então, para a célula. Mas acontece que lá no ciclo de Krebs, nós estávamos produzindo gás carbônico. E esse sangue que chegou tinha a pressão parcial de gás carbônico baixa. Com isso, o gás carbônico da célula se difunde para dentro do sangue e automaticamente entra na hemácia. Acontece que quando ele entra na hemácia, parte da hemoglobina combina com ele, formando a carbohemoglobina. Mas o grande volume de CO2 que entra não vai combinar com proteína nenhuma, muito menos com a hemoglobina. Ela vai entrar num processo de reação química para que, no final, nós tenhamos um segundo sistema de controle do pH sanguíneo. Vamos acompanhar ponto a ponto o que vai acontecer com o gás carbônico quando ele entra na hemácia. Observemos. O gás carbônico, ao se difundir da célula para o sangue, penetra na hemácia e aí ele vai ter dois caminhos básicos. O primeiro, ele vai reagir com a hemoglobina, que em parte ainda estava ligada ao oxigênio. Ela então vai soltar esse oxigênio para poder se combinar com o CO2 que está entrando. Acontece que quando ela faz essa combinação aqui, ela arrasta com ela um radical de amina. Então observa, ó, a hemoglobina vai carregar não só inicialmente uma amina, NH2, como o próprio gás carbônico. Com isso, solta o oxigênio, e esse oxigênio, então, ó, ele estando solto, vai aumentar a difusão para dentro da célula. Por outro lado, o gás carbônico, e aí sim é o maior volume, vai reagir com a água. Ao reagir com a água, ele vai produzir ácido carbônico. Só que para que essa reação química aconteça imediatamente, a hemácia possui no seu interior uma enzima denominada de anidrase carbônica. A anidrase carbônica vai reagir a água com o gás carbônico, produzindo o ácido carbônico. Acontece que o ácido carbônico é um diácido. O que significa isso? Significa que ele rapidamente ioniza um hidrogênio. Ele libera um hidrogênio, passando a condição, então, de HCO3-, que é o íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato vai sair da hemácia e vai passar para a parte líquida do sangue, vai para o plasma. Só que quando ele soltou o hidrogênio, ele criou um problema para a hemácia. Ele tornou o seu interior ácido. Ocorre que se a hemácia ficar ácida, nós vamos fazer uma acidose, que é um problemão para o nosso sangue. Alguém tem que corrigir esse problema. Quem vai corrigir? A nossa ilustre hemoglobina. Ela vai capturar o hidrogênio. Só que para que ela capture o hidrogênio, ela vai soltar mais oxigênio. E mais oxigênio, então, vai passar para os tecidos. Agora eu tenho duas situações distintas. O íon bicarbonato que migrou para o plasma e a hemoglobina que ganhou um hidrogênio, passando uma condição que a gente chama de hemoglobina reduzida. Para que vai servir essa hemoglobina reduzida e aquele íon bicarbonato que migrou para o plasma? Eles dois vão formar o que nós chamamos de sistema tampão, que é um sistema que mantém o nosso pH sanguíneo estável. De que maneira? Se o nosso sangue se torna alcalino, significa dizer que ele tem
pouco hidrogênio. A hemoglobina, então, solta o hidrogênio, corrigindo o pH. Se, por outro lado, o nosso sangue se tornar ácido, o íon bicarbonato pode capturar o hidrogênio, tornando a corrigir o pH. Então, o nosso organismo, ele cria um processo para transportar o gás carbônico, mas, por outro lado, ele aproveita e cria um processo para controlar o pH do sangue. Isso ocorreu imediatamente após a entrada do gás carbônico na corrente sanguínea. Esse sangue agora vai sair dos tecidos e vai chegar no pulmão. Quando chegar no pulmão, todo o processo vai ser revertido. Quando chega no pulmão, o que está acontecendo com o oxigênio? Ele está penetrando no sangue. Acontece que a hemoglobina tem uma afinidade infinitamente maior com o oxigênio do que com qualquer outra coisa. Por isso ela solta o hidrogênio. Ao soltar o hidrogênio, ela vai tornar o interior da hemácia ácido, atrai de volta o íon bicarbonato, ele volta a ser ácido carbônico, a enzima então desmonta em água e gás carbônico. Com isso a taxa do gás carbônico sobe, a hemoglobina solta o gás carbônico, ele volta a subir, e eu tenho então o quê? O aumento da pressão parcial do oxigênio, do gás carbônico. Com isso, ele migra para o ar atmosférico. Então, repara que a movimentação gasosa, ela acontece por diferença de pressão parcial, mas o organismo aproveita isso para criar um sistema, que é o sistema tampão, que vai manter o nosso pH estável a nível sanguíneo. Isto é hematose. É a maneira pela qual o nosso organismo vai promover a troca dos gases respiratórios e aproveitando o controle do pH sanguíneo. Vamos falar agora de algumas doenças respiratórias, ou seja, processos que vão atacar toda aquela estrutura anatômica e, por tabela fisiológica, que nós vimos no sistema respiratório. A primeira, na realidade, ela ataca o início do nosso sistema respiratório, que é a sinusite. A sinusite é a inflamação dos seios nasais. São áreas próximas às fossas nasais que mantêm a nossa pressão estável dentro do mecanismo respiratório. Então, a sinusite é um processo inflamatório provocado por N micro-organismos, até por reações alérgicas, mudança de temperatura, umidade do ar, que cria uma secreçãozinha obstruindo o ar atmosférico. Consequentemente, aumenta a pressão, o que desencadeia uma série de sintomas como dor de cabeça, dificuldade respiratória, etc. A segunda doença é talvez a mais famosa de todas, o resfriado. O resfriado, na realidade, não é uma doença provocada por um micro-organismo. É um grupamento viral que ataca as vias respiratórias superiores. É um grupamento viral chamado de adenovírus. Então, não são um vírus, né? Na realidade, são vários vírus que podem provocar um processo inflamatório na região superior do sistema respiratório, mais precisamente na área das fossas nasais até a área da faringe. Não devemos confundir resfriado com gripe. A gripe não. A gripe é um processo bem mais intenso, provocado por um vírus chamado de influenza. A gripe ataca o sistema respiratório superior e até os pulmões, né? O influenza, que é um vírus extremamente potente e muito mutante, cada vez ele